cultura indígena e suas tradições. Em cada canto das florestas, serras, rios e cerrados do Brasil ecoa um saber ancestral que precede a chegada dos colonizadores. Vozes que preservam até hoje modos de vida, espiritualidades, rituais, línguas e cosmologias únicas. Este documentário é um mergulho na riqueza e diversidade da cultura indígena brasileira, uma herança viva que resiste, reinventa-se e dialoga com o presente. Falaremos das tradições que moldam o cotidiano de centenas de povos originários. Costumes transmitidos oralmente por meio de mitos, cantos, danças, festas e práticas espirituais que formam o alicerce de uma sabedoria milenar, uma cultura que, apesar das violências históricas, permanece vibrante, criativa e fundamental para a compreensão da identidade brasileira. Saberes ancestrais, a visão de mundo dos povos indígenas. Para os povos indígenas, tudo está interligado. A floresta, os rios, os animais, os espíritos, os seres humanos. O mundo não é um recurso a ser explorado, mas um ser vivo com o qual se estabelece uma relação de respeito e reciprocidade. Essa cosmovisão molda todas as dimensões da vida, da caça à cura, da agricultura à espiritualidade. Diferentes povos têm diferentes mitos de origem, mas muitos compartilham a noção de que o mundo foi criado por entidades espirituais que ensinaram aos humanos como viver em harmonia com a natureza. Entre os Yanomami, por exemplo, o xamã é aquele que conversa com os Chapiri, espíritos que habitam o cosmos. Entre os Guarani, a terra sem males é o destino espiritual da existência plena. A oralidade é a grande guardiã desses saberes. Histórias são passadas de geração em geração ao redor do fogo, em noites de canto, tchá, ou durante os rituais de iniciação. Mais do que memória, a tradição oral é filosofia, ética e identidade, línguas, cantos e resistência cultural. O Brasil indígena é uma babel de línguas. Antes da colonização eram faladas mais de 1000 línguas distintas em todo o território. Hoje, cerca de 180 línguas ainda sobrevivem, muitas ameaçadas de extinção. Cada língua carrega uma maneira única de ver o mundo. Em muitas delas, por exemplo, não existe uma palavra para a natureza como algo separado do humano, porque não há separação. Os cantos rituais, como os dos povos Ticuna ou Uniquim, são orações, histórias e curas cantadas, compostos em línguas que atravessam séculos. A perda de uma língua indígena é a perda de uma biblioteca inteira. Mas, em meio às pressões da homogeneização cultural, muitos jovens indígenas têm se tornado guerreiros da palavra. Aprendem sua língua, alfabetizam-se nela, escrevem livros, gravam músicas, produzem filmes e fortalecem suas comunidades por meio da educação intercultural. Rituais, festas e ciclos da vida. As festas indígenas são celebrações cósmicas. Cada povo tem seu calendário próprio, muitas vezes vinculado aos ciclos da lua, das chuvas e das colheitas. Os rituais marcam passagens da vida, o nascimento, a puberdade, o casamento, a morte, e renovam os laços entre os vivos e os ancestrais. Entre os povos do Xingu, por exemplo, o Quaropi é uma homenagem aos mortos ilustres da aldeia. É ao mesmo tempo luto, festa, dança, desafio e memória. Entre os Enauê, o Iauqua dura meses e envolve oferendas aos espíritos Yacairite para garantir o equilíbrio entre os mundos. Cada pintura corporal, cada cocar, cada dança tem um significado. Os grafismos nas peles dos Kayapó, por exemplo, expressam o pertencimento a clãs e histórias familiares. As canções entoadas nos rituais de cura dos Pataxó invocam o espírito da floresta para restaurar o corpo e a alma. A espiritualidade como caminho e ciência. A espiritualidade indígena não está separada do cotidiano. Ela orienta as práticas agrícolas, o cuidado com o corpo, as relações sociais. É um conhecimento sofisticado que combina a observação da natureza com uma profunda conexão simbólica. Os pajés, xamãs ou rezadores não são apenas líderes espirituais. São cientistas de seus mundos, conhecem ervas, ciclos da lua, curas com fumaça, água e silêncio. Muitas vezes são os únicos em suas comunidades capazes de traduzir o sofrimento em caminho de cura. E essa medicina, transmitida de geração em geração, começa a ser estudada e reconhecida também pela ciência ocidental. Modernidade, resistência e reinvenção. Engana-se quem pensa que a cultura indígena está congelada no tempo. Ela é dinâmica, plural e em constante transformação. Muitos povos hoje têm acesso à internet, produzem conteúdo digital, documentam suas culturas com celulares, escrevem literatura, frequentam universidades e participam da política institucional. A luta indígena é também por território, autodeterminação e reconhecimento.
Organizações como a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e lideranças como Sônia Guajajara, Ailton Krenak, Davi Kopenawa e Chai Suruí têm levado a pauta indígena para os centros de decisão, sempre em nome do coletivo. As escolas indígenas, bilíngues e interculturais são espaços onde o saber tradicional caminha ao lado do conhecimento técnico. Jovens aprendem a plantar conforme os ensinamentos dos anciãos e a navegar os sistemas jurídicos em defesa de seus direitos. O legado dos povos originários. A cultura indígena brasileira não é apenas uma herança do passado, é uma força viva que aponta caminhos para o futuro. Em tempos de colapso ambiental, desigualdades extremas e crise de sentido, os povos originários nos lembram que é possível viver de outro modo, com respeito à terra, com sabedoria coletiva e com equilíbrio espiritual. Preservar suas culturas não é apenas um ato de justiça histórica, é um imperativo ético. Aprender com os povos indígenas é reconhecer que não somos donos do mundo, mas parte dele. Este documentário é uma celebração da diversidade, da resistência e da beleza dos povos originários, e um convite à escuta. Se você acredita que a cultura indígena deve ser valorizada, protegida e conhecida, curta, comente, compartilhe e ative o sino, porque lembrar, respeitar e aprender é também resistir. Boa noite.